Semana passada entrou uma aluna na comunidade Sattva e ela me questionou o seguinte: como que eu faço para criar um ambiente em casa para eu praticar yoga, para favorecer a minha prática, para facilitar a disciplina e que seja algo que pareça com o ambiente presencial de escola de yoga? Essa aluna em questão, ela me conhece do mundo offline, então ela já fez aula comigo quando eu dei aulas numa escola presencial de yoga. E aí agora ela está fazendo aula comigo no online. E surgiu essa dúvida. E vamos lá, eu vou tentar te ajudar, então, hoje, a criar um ambiente na sua casa que seja tão favorável à sua prática quanto é o ambiente da escola. É um desafio, tá? É um desafio eu te explicar isso porque, segundo minha esposa e todas as pessoas que me conhecem mais de perto, eu sou uma pessoa obstinada, disciplinada, enfim, eu sou assim. Então, para mim é muito simples, óbvio e fácil parar tudo e fazer a minha prática de yoga. Mas para a maioria das pessoas não é assim. E é algo difícil de eu tentar te ensinar a fazer, porque porque assim é meio que natural meu, tá? E por vezes eu tento orientar uma pessoa sobre isso e ela fica me olhando com a cara de eu não consigo fazer o que você está dizendo. Então, para te ajudar hoje, eu vou tentar não, junto com você, eu vou entender o ambiente de práticas que você tem em uma escola presencial de yoga e vou te ajudar com dicas práticas para você conseguir recriar esse ambiente na sua casa, tá? Um ambiente que favoreça você não furtar-se da disciplina da sua prática diária de yoga, beleza? Então vamos lá. E claro, eu quero fazer isso com menos custo, né? Não quero também te induzir a montar uma sala de práticas de yoga que custe, né, uma fortuna. Aí não convém, não faz sentido. Então vamos lá. Deixa, deixa eu criar essa ideia para você, dividindo ela em três aspectos, tá? Vamos elucidar o que existe de especial em um espaço físico, em uma escola de yoga que você vai lá presencialmente para praticar. Vou colocar meio que em linhas gerais, tá bom? Claro que cada escola vai ter uma particularidade, pode ter um negocinho lá que você gosta mais. Onde eu dava aula tinha um chai, um chazinho com especiarias e leite, que era uma delícia, os alunos adoravam. E chegavam na escola e já tinha aquele cheirinho no ambiente e eles eram doidos para tomar um chá. Um chai, não era um chá, era um chai. E beleza, pô, mas isso é uma coisa muito peculiar, muito particular, tá? Eu não vou entrar nesse nível de detalhe, até porque, pô, o quanto é relevante tu fazer um chá para você praticar yoga, eu acho que não faz sentido, não em casa. Assim como também não faz sentido, por exemplo, eu nunca fiz, tá? Mas eu escuto muito falar o tal do hot yoga, parece que esse trem aí virou uma certa febre e aparentemente, eu nunca fui, mas aparentemente consiste em você fazer umas posições, uns asanas dentro da sauna. Caraca, se eu fizer uma prática aqui neste ambiente que eu estou agora, com ar desligado já é sauna suficiente para mim. Eu não consigo me imaginar praticar yoga numa sauna. E nem vou te ensinar a fazer isso aqui hoje, tá? Não é esse tipo de ambiente que eu quero criar. É simplesmente um ambiente favorável para a sua prática, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, aspecto físico. Você precisa criar um ambiente físico que seja favorável para a sua prática. Quando eu digo favorável, a ideia é o seguinte: para você praticar yoga, você tem que estar focado, certo? Você tem que estar concentrado. Você tem que tirar aquele momento para você e fazer aquela introversão, né? Aquele mergulho para dentro. E eu não confio na minha força de vontade para isso. E eu acho que você também não deveria confiar na sua. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer o seguinte: ao invés de você fazer um esforço muito grande para praticar, porque o ambiente externo ele não favorece a prática,
eu prefiro me esforçar previamente para preparar o ambiente para a prática, porque assim, quando eu me sentar para praticar, vai ser mais fácil e mais natural que eu consiga me concentrar com menos esforço. Isso tende a funcionar muito melhor e te conduzir a ter muito mais disciplina na sua prática diária de yoga, tá? Então vamos lá. O que você tem no espaço físico de uma escola que é muito bom, é muito confortável? Primeiro ponto, acho-te óbvio, você tem um EVA, um tapetinho de prática, chame como você quiser. Não sei se vai dar para ver o meu, acho que está cortando, mas enfim, ele está bem aqui, ó. E esse detalhe aqui é importante. Ele está aqui, ele está aberto. Deixa eu puxar a câmera logo. Olha lá. Ali está ele. E esse aqui é o espaço do meu tapete de práticas. Então, ele está sempre ali. Eu não preciso abrir esse tapete para eu praticar. Qualquer momento que eu entrar nessa sala, nesse ambiente, esse tapete estará lá. Obstáculos que você tem em relação a isso. O primeiro deles é espaço. Neste caso, aqui tem esse tapete e logo aqui, ó, bem nessa portinha aqui, não sei se dá para ver que tem uma porta aqui, mas tem uma porta aqui, tem um banheiro. Então, é comum eu transitar daqui para lá. E para transitar ali sem pisar de calçado em cima do tapete, eu preciso ir descalço, tá? Então, veja só, eu tenho o hábito de passear por esse ambiente, de andar por aqui sempre descalço. Eu já tiro o calçado, o chinelo, o tênis, o que estiver usando e deixo fora deste ambiente. Pode parecer uma besteira, pode parecer muita bobagem, mas eu sempre fiz isso. Talvez por hábito da própria escola, que a gente entra na sala de descalço, mas quando eu morava com os meus pais, há um punhado de anos atrás, meu quarto não era grande, era um espaço pequeno, bem menor do que esse espaço aqui, porque nesse espaço não tem uma cama, por exemplo. Isso aqui é um quarto, né, de um apartamento, mas aqui não tem uma cama, não tem um guarda-roupa, então o espaço é bem mais amplo. A gente fez de escritório esse ambiente. Mas quando eu morava com os meus pais, era um espaço desse, que tinha uma cama de um lado, que tinha um guarda-roupa de outro, e entre a cama e o guarda-roupa tinha espaço exatamente e unicamente para eu abrir o meu tapete de prática de yoga. Então aquele tapete ficava ali aberto o tempo todo. E aí eu só transitava dentro do meu quarto descalço, porque eu não vou pisar calçado em cima do EVA, em cima do tapete de prática de yoga, tá? Então, esse é um primeiro ponto meio óbvio, meio bobo, mas eu acho que precisa ser dito. Outra coisa que pode te atrapalhar nesse aspecto é se você tem cachorro ou gato em casa. Eles vão destruir o seu tapetinho se ele estiver aberto. Já aconteceu, inclusive, não comigo, mas com a Fê. Quando ela adotou a Paçoca, que é uma cachorrinha um tanto quanto sagaz, que hoje mora com a gente, mas quando adotou, eu e a Fê não éramos casados ainda. E aí um dia a cachorra entrou dentro do quarto e destruiu o tapetinho assim, pedaços voando para todos os lados. Um gato ele tende a arranhar, ele é um pouco mais sutil, né? Mas também vai estragar. Então, recomendo que você deixe esse ambiente de práticas com a porta fechada para você não correr esse tipo de incidente. Eu falo isso porque eu já ouvi pessoas dizerem: ah, não, eu não posso deixar o meu EVA aberto porque eu tenho gato, porque eu tenho cachorro. Pode sim, fecha a porta. Ah, não, André, mas eu não quero deixar fechado. Eu preciso que meu animal frequente esse espaço. Eu preciso que ele entre e saia. Eu gosto de estar na presença dele. Inclusive quando eu pratico. Tem pessoas que são assim. Eu não gosto, mas tem pessoas que gostam. Ah, beleza, se esse é o seu caso, deixe esse ambiente exposto, sabendo que você pode ter que trocar de tapete de práticas com uma frequência bem maior. Mas se isso não for um problema para você, manda ver. Agora, eu acho que você deixar o tapete fechado, guardado, dentro do armário, dentro do guarda-roupa, dentro daquelas sacolas de transporte, tudo isso aí vai dificultar a sua disciplina, a sua constância. Se você parar para pensar, numa escola de yoga, você chega lá e pronto, está preparado, o ambiente está pronto para você só chegar e praticar. E eu acho que isso é um diferencial. Segundo ponto, que faz uma diferença imensa, a gente nem percebe, é a iluminação deste ambiente. E para isso,
Hoje em dia eu nem estou usando mais. Acabei desapegando disso. Mas faz diferença, tá? Uma vez, um dia, eu comprei isso daqui, ó. Isso aqui é uma lâmpada normal. Vou tentar te mostrar a marca. Cadê? O Osram, sei lá. Mas deve ter de outras marcas, beleza? Isso aqui é uma lâmpada normal, lâmpada de bulbo, que vai encaixar em qualquer abajur baratinho. Enfim, isso aqui eu não me lembro, porque faz muito tempo que eu comprei. Nem sei se ainda funciona. Mas custou, sei lá, 30 reais, 50 reais no máximo. Essa luz é uma luz de LED, tá? E ela vem com este controle. Então, ela é uma lâmpada comum, mas é uma lâmpada RGB, tá? Se você olhar aqui, ó, na embalagem estava escrito isso, tá bom? Mas olha só, olha bem aqui, deixa eu ver. Pô, olha lá, lâmpada RGB. RGBW, tem um W na frente. O que isso quer dizer? Exatamente que ela troca de cor. Então, você consegue aumentar o brilho, diminuir o brilho, deixar vermelho, azul, verde e natural. Isso daqui é uma besteirinha que faz muita diferença para sua prática. Você está precisando descansar mais a sua mente, está precisando fazer um treino de flexibilidade, aliviar tensões, relaxar o seu corpo. Você coloca uma luzinha azul, nossa, dá um relax muito agradável. Se você está querendo fazer uma prática mais forte, mais intensa, mais enérgica, você vai lá por uma luz vermelha, por uma luz alaranjada, uma luz um pouco mais quente, você já se sente mais disposto, você já se sente mais interessado naquilo. Eu nem sou um grande conhecedor, tá, de luz, o efeito emocional disso, mas quando eu dava aula numa escola presencial, nós tínhamos exatamente esse padrão. Iluminação alaranjada, quente e azul. Tinha essas duas cores. Eu acho que essas duas é o suficiente para você fazer uma baita de uma brincadeira. E com essa lâmpada aqui que eu te mostrei, você ainda tem a possibilidade de aumentar a intensidade do brilho da lâmpada, então um azul mais forte, mais iluminado, ou um azul mais penumbra, mais fraquinho. A mesma coisa com a alaranjada. Então esse aqui é um detalhe que custa muito pouco e você consegue fazer uma diferença na iluminação do ambiente para você fazer a sua prática. Isso muda o aspecto emocional ali, tá? É bem interessante. E um terceiro ponto, que faz muita diferença, que faz parte da estrutura física de uma escola presencial, e você consegue replicar em casa, é o som. E em relação ao som, mais recentemente eu tive uma experiência que eu achei, assim, chocante, que é o seguinte, durante muito tempo, eu sempre pratiquei com celular, tá? Então, às vezes botava música, às vezes não, às vezes usava uma caixinha de som, às vezes não, sempre oscilando. E mais recentemente, eu peguei e comecei a usar um fone de ouvido que tem cancelamento ativo de ruído. É isso? ANC? Enfim. Tem essa tecnologia aí de cancelamento de ruído. E faz uma diferença gigantesca. Tipo assim, você liga o cancelamento de ruído, você não escuta nem mesmo o ruído do ar-condicionado funcionando. Então, assim, abafa muito os sons externos. E esses sons externos, querendo ou não, eles dispersam a sua atenção. O que dispersa a sua atenção? Todos os órgãos do sentido. Visão, tato, paladar, olfato, audição. Tudo isso aqui são janelas da percepção que estão atentos ao mundo aqui fora. Então, quanto mais você conseguir fechar essas janelas para você concentrar em você mesmo, nesse universo interior que existe em você, quanto mais você for capaz de fazer isso, mais confortável, prazeroso, fácil e fluido será a sua prática de yoga. Então, esse fone fez muita diferença. Eu nunca tinha tido um, porque são caros pra caramba. E aí eu encontrei. Gente, tô ganhando nada com isso, tá? Tô divulgando um monte de produto aqui. São coisas que eu uso, eu achei bom, eu achei com bom custo-benefício, então eu tô te divulgando. Eu comprei este fone aqui, ó. QCY. Gente, foi um fone barato, barato assim, dentro da realidade de um fone sem fio com cancelamento ativo de ruído. Eu não sei comprar nos sites da China, então eu comprei no Mercado Livre mesmo, e foi, sei lá, na época que eu comprei este, acho que foi uns 300 reais, talvez até um pouquinho menos.
Hoje deve estar um pouquinho mais caro. Mas assim, é um preço viável de você investir para você conseguir essa qualidade de som. Pô, André, não, mas isso aí não dá, isso é demais para mim. Tranquilo. Tá? Usa o fone de ouvido que vem no seu celular, não tem problema. Bota ele no bolso, usa aquelas coisas de prender no braço, enfim. Isso aqui é um detalhe, tá? O simples fato de você utilizar um fone de ouvido ajuda a abafar o som de fora. Põe o fone de ouvido, põe uma música gostosinha, põe uma música lenta, mais relax, que te deixa num estado mais tranquilo. Se você gosta de uma prática mais intensa, coloca um rock and roll também, uma música eletrônica, enfim, isso aí é muito pessoal, isso é muito de gosto. Mas a questão é, ter uma música, ter um fone de ouvido, te ajuda a não dispersar com os sons do ambiente externo. Se possível, janela fechada, para tirar o som do mundo lá fora. Se não der, o fone vai ajudar. Se você conseguir fechar a janela e usar o fone, então você vai estar ainda mais blindado contra as dispersões. É o que eu faço. Outro ponto muito importante do espaço físico da escola é o ar-condicionado. Você pratica com conforto térmico. Eu sei que nem sempre isso vai ser possível. Se você não tem um ar-condicionado em casa, a instalação não é simples, né? Não é fácil, não é uma coisa que você coloca ali de um dia para o outro. Mas aí também entra a questão do fone de ouvido. O fone de ouvido pode abafar o som de fora, você consegue praticar de janela aberta, por exemplo, para ventilar, se você não tem ar-condicionado. Mas se você tiver, use e abuse, porque faz muita diferença. Pode usar um ventilador também, se for o caso, tanto faz. Mas conforto térmico faz muita diferença para a sua prática. Então, recapitulando, aspectos físicos do ambiente. Ter o tapete sempre a postos para você chegar, sentar e praticar. Ter uma iluminação gostosa, que cria um clima, que cria um ambiente. Ter música para você ouvir, preferencialmente no fone de ouvido, se for sem fio com cancelamento ativo de ruído, melhor ainda. E ter conforto térmico, tá? Acho que esses são os 4 pontos relevantes do espaço físico. Isso nos leva ao próximo item, que é o aspecto emocional. Querendo ou não, estar no ambiente da escola tem toda uma áurea emocional especial para você praticar. E essa áurea, na minha opinião, ela é construída basicamente por duas coisas: egrégora e púdia. O que é isso? Egrégora é um conceito que eu conheci no yoga, eu acho que ele não é original do yoga, tá? Mas eu conheci no yoga, que é o conceito de que egrégora é a energia, o somatório das forças de duas ou mais pessoas quando se unem com qualquer finalidade. Então, ao você encontrar uma pessoa e praticar yoga junto com ela, tem lá um instrutor, você foi lá fazer yoga com aquele instrutor, presencialmente, vocês estão ali, vocês estão unindo as suas forças para fazer essa prática. Mas você não está praticando sozinho, você está praticando com outras pessoas junto com você na sala. Essa egrégora vai se tornando maior, essa força vai se tornando maior e isso te motiva a praticar mais. Isso é um ponto. Então a egrégora, ela torna o ambiente, a prática no ambiente físico mais forte, mais intensa. Por outro lado, além disso, melhor dizendo, nós temos o puja. O que é o puja? Se você já assistiu uma das aulas que eu dou aqui semanalmente, nas quartas-feiras, às 7 horas da manhã, se você não acompanha, acompanhe, se inscreve aqui no canal, que você vai ficar sabendo quando essas aulas forem rolar. Mas elas rolam quarta-feira, às 7 da manhã, praticamente todas as quartas. E quando eu vou dar essa aula, muitas vezes, não vou dizer sempre, porque às vezes não acontece, mas muitas vezes eu faço o exercício de puja no comecinho da aula. O que é um puja? Você mentaliza coisas boas para 4 pessoas, vamos dizer assim. A primeira pessoa que você mentaliza coisas boas é para o ambiente de práticas. Depois é para o instrutor, que está ministrando aquela aula. Depois é para o sistematizador do Swastika Yoga, porque é o tipo de yoga que eu ensino. E depois é para Shiva, que seria mitologicamente o primeiro praticante de yoga. Tem pessoas que não ficam confortáveis com isso daqui, porque associam com religião, se sentem mal de fazer isso. Se esse for o seu caso, tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Não vou entrar nesse assunto porque é complexo, mas tem vídeo no canal sobre isso. Procura aí que você vai achar. Então, a parte específica que cria um ambiente favorável para a sua prática é a primeira parte do puja. É aquela que você mentaliza coisas boas para este ambiente. Hoje eu estava conversando com uma aluna, como que o simples fato de você mentalizar de forma forte e intensa coisas boas conecta você com uma frequência de coisas boas. E
O simples fato de fazer isso já é uma espécie de escudo de proteção contra coisas ruins, como acidentes e catástrofes, etc. Então, quando você para e mentaliza essa proteção, essa estabilidade, essa segurança, essa prosperidade reverberando neste ambiente físico, você está criando um ambiente mais apto à sua prática. Um ambiente que vai favorecer esse momento. Então, quando você for praticar, faça o puja. Na escola, isso é especial porque aqui é uma única sala de práticas, é um único espaço físico, recebendo puja de várias pessoas, várias vezes ao dia, e isso tudo vai tornando aquele ambiente uma vibração especial, tá? Então, o que você precisa fazer? Quando você for fazer a sua prática, faça o mesmo. E faça muito puja todo dia a este ambiente que você está praticando. Aos poucos, você vai criar essa atmosfera emocional que também vai ser prazerosa e agradável para a sua prática. Então aqui eu já disse o que é, já disse como fazer para você recriar isso no seu ambiente. E no caso da egrégora? No caso da egrégora, o desafio é um pouco maior, mas através de mentalização, você também consegue se conectar com a ideia de que você não está praticando sozinho. Você está na sua casa fazendo a sua prática sozinho na hora que você quer. Sim, mas ao mesmo tempo que você está ali fazendo essa prática, tem um instrutor ali te orientando, mesmo que seja uma aula gravada, ele esteve ali em algum momento. Ele pode estar praticando nesse momento. Então, essa conexão que você faz com quem está ensinando é uma forma de você sintonizar com essa egrégora da prática do yoga. Outra forma é você conversar com pessoas que estão praticando yoga. Faz um combinado com um amigo, uma pessoa próxima aí de você. Pô, vamos praticar yoga todo dia, 7 da manhã? Bora! E terminar você manda mensagem, cara, acabei de fazer a prática. É uma coisa, de novo, é outra coisa boba, simples, mas que te motiva, te faz não se sentir sozinho naquela jornada e faz você querer praticar mais, faz você querer se disciplinar mais. Então, crie intencionalmente uma egrégora que favoreça a sua prática. Você pode fazer isso com amigos, você pode fazer isso com alguém da sua família, você pode fazer isso na comunidade Sattva, que é a comunidade onde eu ensino a praticar yoga com foco na filosofia. O link está na descrição desse vídeo. Você pode fazer isso de forma mental, projetando essa conexão com o instrutor que está ministrando aquela aula, seja gravado ou ao vivo. E assim você consegue se manter mais motivado, mais conectado com a egrégora do yoga e mais com vontade de praticar. E o terceiro ponto que você tem numa escola de yoga é o aspecto, eu coloquei como aspecto mental, mas o que tem relacionado a isso? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, não existem interrupções para a sua prática. E segundo, existe o compromisso. Tá? Então, compromisso e interrupções. Eu acho que são as duas coisas que mentalmente te deixam em paz para praticar em uma escola presencial de yoga. Afinal de contas, você vai a uma escola, tem um horário da turma específico que você tem que estar lá e fazer a prática naquele momento. Aí você vai, é um compromisso. E uma vez que você entrou ali, seu cachorro não vai entrar na sala de práticas te atrapalhando, né? Teu amigo não vai te ligar, você não vai estar com o celular, né? Então ninguém vai te ligar naquele momento, você vai deixar o celular longe. E você precisa criar essa mesma ideia no seu ambiente de práticas em casa. Então, quando você vai praticar, a primeira coisa, ativa o não perturbe do celular. Cancela todas as notificações. Não deixa esse negócio... Você vai ter que pôr a música, não vai, para você praticar? Então, desliga toda a notificação, porque isso vai te impedir de conseguir fazer sua prática em paz. E você tem que criar uma forma de criar o compromisso. E aí, eu adoraria te dizer que você pode pôr na agenda um horário e pronto, tá resolvido, mas não é assim. Nem comigo, que sou muito disciplinado, não é assim. Criar o compromisso não é simples, não é fácil. Se você, como eu, no meu caso, vou dar um exemplo pessoal, mas eu tenho certeza que você vai ter as suas dificuldades de criar esse compromisso todos os dias. No meu caso, eu trabalho em casa, minha esposa trabalha em casa de home office, e a gente tem um menininho, uma criancinha, um bebezinho de 1 ano de idade, querendo atenção constantemente. São 3 coisas que viram uma bomba relógio ao longo do dia inteiro e dificulta muito eu ter um compromisso com hora marcada para fazer minha prática de yoga. Então, no fundo,
o que funciona para mim, e eu recomendo que você faça, é ter sim o seu compromisso de praticar com você mesmo, mas recomendo que esse compromisso ele entre em momentos que são antissociais, tá? Momentos em que as demandas do dia não vão te perturbar. É quase que buscar aquela paz que você encontraria dentro de uma sala de práticas, que você está lá fazendo a prática com outras pessoas, no horário marcado, na aula, fechado, ambiente, etc. Para conseguir isso em casa, como eu consigo? Ou eu acordo mais cedo do que todo mundo da casa e pratico, ou eu vou praticar depois que todo mundo da casa foi dormir. É o que dá certo. Se você tem filho em casa, você sabe o que eu estou falando. Ou você acorda antes dele para praticar, ou você vai praticar depois que ele dormiu. Com os adultos, você conversa, você explica e você combina. Mas com as crianças não tem como. Então, a única forma que eu vejo é essa. Tá? É igual você chegar mais cedo no trabalho para resolver os pepinos que no horário normal de trabalho você não consegue resolver. É mais ou menos isso. Você precisa acordar antes de todo mundo ou ir deitar um pouquinho depois de todo mundo. E é nesses intervalos que a prática flui, assim, que a prática dá certo. Para mim é o que funciona, é o que eu recomendo que você faça. Assim você cria um ambiente mental sem dispersão, tá? Tipo, cara, daqui eu vou terminar isso aqui e eu vou dormir. Não interessa que horas são, não interessa que horas eu vou deitar, eu tô fazendo uma coisa que vai cuidar de mim e eu sei que eu vou dormir melhor depois que eu fazer isso aqui. Ponto. De manhã é a mesma coisa. Já levantei 4:30 da manhã, já levantei 4 da manhã, minha rotina habitual é acordar às 5, e aí eu tenho tempo, não assim, né, tão à vontade quanto seria à noite, mas tem um tempo, tipo, vou praticar aqui 30 minutos, 40 minutos, às vezes eu consegui reservar 1 hora pela manhã para praticar e pronto, sem me preocupar com compromisso, porque eu sei que a hora do meu primeiro compromisso do dia. Acho que são os 2 momentos que você consegue a maior paz mental, maior tranquilidade mental para você se concentrar em você mesmo e fazer sua prática de yoga. Eu acho que é isso. São esses 3 aspectos, físico, emocional e mental, que dentro de uma escola de yoga favorecem muito a facilidade de chegar lá e praticar e tá tudo pronto. E eu acho que é possível sim você recriar tudo isso dentro do seu ambiente de práticas, ou dentro da sua casa. Deixa aqui nos comentários se você tem algum aspecto a mais que você acha importante, que você acha relevante, que poderia favorecer a sua escola não, a sua prática, a sua disciplina de yoga em casa, ou alguma coisa que tem numa escola de yoga que você pratica ou já praticou e que ficou faltando aqui. Pode usar aqui os comentários como uma referência não, para você conversar. Ó a egrégora, cria uma egrégora aí, fala aí, o que faltou, o que você faria a mais, o que você faria diferente do que eu mencionei aqui. Estou longe de dar uma regra escrita em pedra aqui para você criar esse ambiente de práticas perfeito, mas eu acho que esses pequenos detalhes facilitam a disciplina. Concorda ou sem corda? Se discorda, me conta aí. O que mais que você faria para facilitar a disciplina e criar um ambiente perfeito para praticar em casa? Maravilha? Por hoje é isso. A gente se vê numa próxima e até lá.